por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja gerado, formado em vocês. Eu bem quisera agora estar presente com vocês e mudar o tom da minha voz, porque eu estou perplexo ao vosso respeito. Somente até aí. O tema dessa mensagem é: Deus está formando Jesus em mim. Ou em outras versões, talvez na sua Bíblia, está construindo, Deus está construindo Jesus em mim. Esse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele está dando instruções à igreja que havia na Galácia. Por isso que a carta chama aos Gálatas. E ele dá muitas instruções a esse povo. Gálatas era um povo, querido, se você puder acompanhar a história deles, eles sofreram muito por Jesus, muito. Sofreram muito por Jesus. Não era uma igreja rica, mas eles, quando receberam a palavra, eles abraçaram a palavra, e por causa de seguir e servir ao Senhor, eles sofreram muito. Aí Paulo, ele nesse versículo, ele dá uma chave para nós. Ele fala assim: meus filhinhos. Há 2 sábados atrás nós tivemos aqui um culto de jovens, e nós falamos sobre paternidade, que nós temos paternidade na terra, que é o seu filho, sua filha, que nasceu de dentro da sua barriga, que foi formado através de você. E nós temos filhos que são espirituais, filhos, pessoas que você trouxe para a igreja, que você orou por elas, que você gerou elas em Cristo, sofreu com elas, chorou com elas, até que elas se firmaram em Deus. São filhos espirituais. Então Paulo, ele olha para os Gálatas, e foi ele que levou o evangelho aos Gálatas, e ele viu quanto os Gálatas estavam sofrendo, as dificuldades que eles estavam passando, e ele libera essa palavra e fala assim: meus filhinhos, de novo eu estou sentindo a dor que já senti uma vez por vocês, quando eu cheguei aí há muito tempo atrás e comecei a pregar o evangelho a vocês. Agora eu estou sentindo uma outra dor por vocês, e essa dor que eu estou sentindo é até que Cristo seja formado em vocês. Pastor, me explica o que é Cristo ser formado em mim. Querido, como que é que Deus fez Adão? Adão cresceu ou Adão nasceu grande? Nasceu grande. Sei lá se com 30, com 25, com 40 ou com 50, a hora que ele abriu o olho, ele já se viu formado, pronto. Agora, querido, como que Jesus nasceu em Maria? Uma célulazinha, um DNA, e foi crescendo. Ele não nasceu com 12 meses, e nem com 3, nem com 2, né? Ele nasceu com 9 meses, parto normal, não foi cesariana. Então Paulo, ele está falando agora de Cristo ser formado dentro de nós. Querido, Adão não nasceu de uma barriga, ele nasceu do coração de Deus, por isso ele nasce grande. Agora Jesus, ele tinha que nascer pelo processo natural, que era dentro da barriga de uma mulher. E a mulher que uma vez deu à luz, ela sabe o quanto que o processo de gestação é difícil, dolorido, doído e longo. E Paulo, quando ele fala assim: filhinhos, eu estou sentindo por vocês dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, até que vocês tenham consciência de quem é Jesus, do porquê vocês foram escolhidos, do porquê vocês estão na igreja, até que vocês tenham consciência do porquê nasceram, até que tudo que Jesus é se mostre em vocês. Vai levar um tempo, e eu sinto a dor por vocês. E o que Paulo está dizendo é isso, querido: até que Cristo seja formado em vocês, eu sofro por vocês. Querido, você acha mesmo que a minha intenção como pastor é só que você venha ao culto? É só que você esteja aqui no domingo? Não, a intenção é que Cristo seja formado em você.
A intenção é que você entenda quem é Jesus, quem é você, por que você nasceu e o que você tem que fazer. Enquanto eu, como pastor, não conseguir fazer você entender que você tem que executar o que o Senhor te colocou, querido, eu sofro. E você que trabalha com almas e com vidas, você sabe o quanto é doído. Nossa, orei tanto por aquela pessoa, eu jejuei por aquela pessoa, essa pessoa virou as costas, essa pessoa foi embora, essa pessoa, não é? Querida, a nossa intenção aqui não é fazer você prisioneiro, é pegar você, te recolocar do lugar de onde você saiu, alinhar sua visão, preparar seu coração, te fazer entender que você tem que buscar a presença, a unção, a palavra, que você tem que ser temente ao Senhor. E o ponto que Paulo aqui, querido, ele está trazendo a gente a entender. No livro de Romanos, Paulo fala assim que Jesus é o segundo Adão. Você já leu esse termo lá? Que Jesus é o segundo Adão? O primeiro Adão nasceu grande, o segundo Adão nasceu pequeno e foi mudando a natureza de Maria. Ele foi... Querido, mas presta atenção, Maria engordou, Maria, a circulação dela ficou diferente, a respiração dela ficou diferente, por causa de Jesus que está sendo gerado dentro dela. Ela fugiu, ela teve que fugir, ela teve que largar o trabalho dela, o marido dela teve que largar o trabalho dela, foram para o Egito, depois voltaram. Ela talvez que era uma moça muito bem, recebia muito bem, teve que dar a luz ao filho numa manjedoura. Depois que Jesus nasce, ela continua fugindo. Ela agora vai ter que fazer comida com Jesus no braço, ela vai ter que lavar a roupa com Jesus na capanguinha de canguru. Querida, a vida dela mudou para sempre, porque Cristo entrou nela. Você entende que a sua vida muda para sempre quando Cristo entra em você? E você e eu temos, querido, que não, presta atenção. Esses dias eu coloquei um vídeo no grupo da igreja sobre aborto, uma criança, não sei quem viu, forte demais aquilo. Eu chorei, toda vez que eu lembro daquela cena eu choro, que a mulher foi lá e pegou aquele gel que passa assim do ultrassom, enquanto eles estavam tirando a criança do ventre da mulher, e ela mostrou o processo, né? Não sei se é daquele jeito, mas naquele vídeo ficou muito... E a criança não queria sair, a criança brigou até o último minuto, e ela foi toda dilacerada por causa do aborto. Agora, querido, preste atenção, muitos de nós, Cristo começou a ser formado dentro de nós, e no meio do caminho eu abortei o processo. A hora que você estava crescendo, você estava caminhando, as coisas estavam, você estava aprendendo a orar, a jejuar, Deus estava abençoando, você estava crescendo, você estava aprendendo a ser manso, humilde. A hora que as coisas estavam acontecendo, você abortou o processo e colocou Jesus para fora. Querido, e como começar de novo é difícil. Tente imaginar comigo Moisés. Ele sobe e fica 47 dias no monte. Não, pastor, mas a Bíblia fala que é 40. Mas ele ficou lá no pé do monte 6, 7 dias esperando. Leia a sua Bíblia. E agora pensa, ele ficou lá sem comer e sem beber aqueles dias todos. É lógico que foi algo sobrenatural de Deus. Eu acho que ele sentia o cheiro do bife da esposa, aquele trigo. Ai, por que não acaba esse jejum? Por que Deus não escreve logo nessa tábua? Querida, agora presta atenção. A hora que Moisés desce do monte, que ele vê o povo pecando, as coisas não estão do jeito que tinha que estar, ele pega aquela tábua, as duas tábuas, e joga no chão. Ele quebra as tábuas, querido. Tudo aquilo que foi feito foi perdido. E agora, depois que ele coloca tudo em ordem, querido, ele tem que voltar para o monte. E agora é por conta própria. Ele fica lá 40 dias para receber de novo as tábuas do mandamento. Querido, e como é difícil quando você perde a santidade. Como é difícil quando você perde algo, começar de novo. Só que você tem que começar de novo. Moisés teve que subir de novo. Foi dolorido, foi doído, foi difícil, mas ele teve que subir. Talvez em algum momento, querido, você abortou o processo de Deus. Vocês estão entendendo, querido?
Em algum momento talvez você abortou esse processo de Cristo estar sendo formado em você. Querido, quantas pessoas eu já acompanhei, e no meio do processo pessoas falam assim: pastor, mas foi só eu ir para a igreja, foi só eu começar a fazer algo para Deus, minha vida está de cabeça para baixo. Pastor, um dia uma pessoa falou para mim, falou assim: pastor, foi só eu começar a ser dizimista, foi só eu começar para a igreja, a minha vida financeira bagunçou toda. Querido, quando Deus começa um processo na nossa vida, muitas coisas eu vou ter que parar de fazer. Muitas que eu não fazia, eu terei que começar a fazer. Querido, é por isso que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. A verdade é que nós estamos querendo viver a nossa vida sem entender que agora nós carregamos uma criança. Jesus está sendo gerado no seu espírito, Ele está crescendo a cada dia, o seu compromisso com Ele a cada mês que passa fica mais sério. Tenha consciência quando você sair daqui hoje que Cristo está sendo gerado dentro de você. Você pode não estar vendo, mas tenha consciência, Deus está construindo o Filho dele dentro de você. Aleluia! Agora, querido, deixa eu te falar uma coisa: se você não tem consciência de que Jesus está crescendo em você, você não importa com o que você come, você não se preocupa com a sua santidade. Tem muitas mães que são irresponsáveis, que enquanto estão dando a criança está crescendo dentro dela, ela continua bebendo, ela continua usando droga, ela continua jogando bola, ela continua rolando, ela não se preocupa com o que está crescendo dentro dela, é uma mãe irresponsável. Quantos de nós, queridos, estamos gerando Jesus, mas somos irresponsáveis? Eu não ando em santidade, eu não preocupo com o que os meus olhos veem, não preocupo com o que a minha boca fala, não preocupo onde as minhas mãos tocam, mas Jesus está sendo gerado em mim. Presta atenção. Aí quando Jesus, querido, por um acaso, Ele vai nascer de dentro de você. O que é nascer, Jesus? Você já viu que quando a criança nasce, a gente usa aquele termo assim? A Brenda deu a luz a Manuela. A Brenda deu a luz. Aí quando a gente vê lá na criação, Deus disse: haja luz. Naquele momento Deus estava, em termos para você entender, parindo Jesus. Ele estava mostrando Jesus para o mundo. Haja luz, haja Jesus, nasça Jesus. Agora, querido, Jesus vai ter um momento que Ele vai nascer na sua vida. Que momento é esse? Quando você mostra para todo mundo que Jesus acabou de sair de você. Aí as pessoas no seu trabalho, na escola, lá dentro da sua casa, vão saber que Jesus estava dentro de você. Agora, muitas crianças nascem deformadas. Presta atenção nesse detalhe. Tem muita criança que nasce com uma orelha ou com algum problema. Durante o processo, alguma coisa aconteceu que fez com que a criança nascesse com um problema. Ela nasceu. Ah, pastor, mas Jesus é perfeito. Sim, mas muitos de nós temos o entendimento errado de quem Ele é e até do que Ele faz. Você já deve ter escutado muita gente falar coisa de Jesus que Ele não é. Você já deve ter escutado muita gente falar coisas de Jesus que Ele faz e Ele não faz. Você já deve ter ouvido muita coisa a respeito de Deus que Ele não é, nunca fez e nunca fará. Você já deve ter ouvido em algum momento o termo: tá vendo? Deus pesou a mão, você fez isso. Aí as pessoas vão criando aquela ideia de que Deus é o cara só que está lá em cima com o cetro jogando raio em todo mundo. Aí a pessoa nunca consegue ver Deus como Pai. Ele só tem que o Deus Todo-Poderoso está lá, e quando ele vai orar o Pai Nosso, ele quase fala assim: Deus nosso que está no céu. Ele não consegue ver Deus como Pai, porque ele tem uma ideia errada de quem é Deus. Ele é Deus sim, mas Ele também é Senhor, Ele é amigo, Ele é maravilhoso, Ele é Emmanuel, Ele é seu Pai, Ele é tudo isso.
Então, querido, às vezes você foi tentar falar de Jesus para alguém, mostrar que Jesus nasceu dentro de você, mas você ainda tem uma ideia errada de quem é Jesus. Você até deu a luz a Ele, mas veio com defeito. Não que Ele tenha defeito, você tem uma visão errada de quem Ele é e de o que Ele faz. Está comigo? Agora, querido, por consequência, preste atenção. A mulher sabe, quando ela dá à luz a uma criança, que o corpo dela nunca mais vai ser o mesmo por causa daquilo. Querido, onde eu quero chegar com você? Todos nós carregamos, e precisamos entender, que nós temos que carregar marcas e cicatrizes, por estarmos amando e servindo Jesus. Abre comigo a sua Bíblia. Em Gálatas 6, mesmo livro que a gente estava, versículo 17. Gálatas 6, 17. Olha o que diz. Gálatas 6, 17. Finalmente, ninguém me inquiete. Ninguém fica zoando comigo, ninguém me tira do sério, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Querido, muitos não gostam, eu não sei se eu posso falar todos, de sofrer. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus, o Filho de Deus, Ele aprendeu a ser obediente pelo muito que sofreu. Querido, todo guerreiro, todo soldado que uma vez foi para a guerra, ele volta dessa guerra, pelo menos com uma cicatriz ele volta. Alguns perdem um dedo, outros perdem uma mão, outros voltam com um corte no corpo, alguns voltam sem um braço, voltam vivos, querido. Cada guerra traz consigo suas cicatrizes. Sim ou não? Não é? Tudo aquilo que nós fazemos em Deus, e para Deus, e em Deus, vai trazer cicatriz na sua vida, vai trazer marcas. E preste atenção e escute isso: você só recebe autoridade sobre alguma coisa quando você vence. A pessoa que conseguiu vencer as drogas, agora ele recebe autoridade sobre as drogas. Então agora ele pode tirar a pessoa das drogas e trazer para Cristo. Mas se ele não conseguiu vencer as drogas, ele não tem autoridade para voltar lá e ministrar. Você venceu uma fúria, uma crise no seu casamento, então você tem autoridade para ministrar com pessoas que passam crise no casamento. Você venceu a enfermidade, então agora você recebe autoridade para orar com pessoas enfermas. Você venceu crises no seu ministério, você agora recebe autoridade para ministrar com pessoas. Você recebe autoridade para ministrar com pessoas que estão com crise em seus ministérios. Você venceu a solidão, você venceu a depressão, você venceu suas crises emocionais, então você recebe autoridade para ministrar isso com outras pessoas. Mas enquanto você não vencer, você não recebe autoridade. Aleluia. Pastor, eu tenho uma grande dificuldade, eu sou invejoso. Sabe, querido, enquanto você não vencer a sua inveja, você não pode ministrar com outras pessoas a respeito disso. Enquanto você não vencer seu orgulho, você não pode ministrar com outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita coisa que Deus te prometeu que é seu, mas enquanto você não alcançar maturidade, enquanto você não vencer, Deus ele vai pegar aquilo e vai ficar jogando para frente, porque você ainda não pode encostar naquilo. Ah, mas o ministério é meu, mas o trabalho é meu, o dinheiro, pastor, eu estou tentando. Sabe por que às vezes Deus ainda não permitiu? Porque você ainda não venceu alguma coisa que é muito necessário para você viver o que Deus te prometeu. Aí sabe o que Deus faz? Você já está quase encostando, velho, você está quase vivendo. Deus fala: nossa, seu coração ainda é mentiroso, você ainda é invejoso, você ainda é orgulhoso, você ainda é menino. Aí Deus vem e pega aquela caneta e põe mais para frente.
Sabe, aquele negócio você fala, pastor, quase deu certo. Quase mesmo, você quase encostou. Mas por causa de uma coisinha Deus falou, peraí. Aí você se esforçou de novo, você fez tudo certo. A hora que você estava lá quase encostando, quase vivendo, Deus fala, filho, você ainda precisa aprender a obedecer às autoridades sobre a sua vida. Você estava quase pegando a bênção, querido. Aquele recurso que você precisava estava quase chegando. E de repente você ainda até hoje não é dizimista, até hoje não é ofertante, até hoje você não aprendeu que tem que abençoar as pessoas. Deus fala, ainda não posso. Porque se eu te dar isso agora, isso vai perder você, isso vai desestruturar a sua vida. Eu ainda não tenho o seu coração, eu ainda não tenho a primazia na sua vida. Se eu te der algo tão grande como eu te prometi, meu filho, eu vou fazer você se perder. Agora escute uma coisa, nós falamos sobre cicatrizes e marcas. Querido, quando Deus permite você viver algo, e quando você está vivendo aquilo por um acaso, você é marcado. Por um acaso você recebe um golpe muito forte, e isso lhe causa uma cicatriz. Preste atenção, todo mundo que olhar para a sua cicatriz quando você vencer, vai saber que você venceu. Pastor, quase desviei, quase saí da igreja, quase desisti, quase chutei o balde, mas o Senhor me levantou, eu fiquei firme. Abre comigo um texto lá em Lucas, rapidinho, Lucas 24, 36, eu já estou caminhando para o final. Deixa eu falar só duas coisas com você. Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Olha o que diz. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um fantasma, um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vejam minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Querido, todo mundo estava vendo Jesus, todo mundo que chegou ali estava vendo Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, todo mundo olhando, mas ninguém aproximava, ninguém ia lá. Jesus falou assim: olhem minhas mãos. Aí Pedro falou: meu Deus, é Jesus. Eu lembro onde eles bateram o cravo aí, Jesus. Olha meus pés. Jesus, olha a sua cicatriz. Você venceu, você viveu mesmo, é real. Jesus falou assim: não fica só olhando, não, toca aqui, encosta aqui. Eu fui marcado, até morri pelo propósito que eu carregava, mas eu venci, eu vivi de novo. Eu quase perdi meu casamento, quase perdi minha esposa, quase morri por causa daquela doença, mas eu estou vivo. Eu posso testemunhar, eu posso dizer que o Senhor cura. Quase morri, mas eu estou vivo. O câncer quase me matou, mas eu estou vivo. Eu quase perdi minha família, mas estou casado. Eu quase desisti do meu ministério, mas hoje ministro com pessoas. A depressão quase me matou lá no meu quarto com um monte de remédio, mas o Senhor estava comigo e lá eu descobri meu jardim secreto de novo. Eu venci por isso, aleluias. Aqui as marcas, olhem as marcas. Eu venci. Até que Cristo seja formado em você, até que Ele cresça. João Batista, ele olhou e falou assim: convém que ele cresça. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não pode continuar sendo menino dentro de você, você tem que crescer. Esses dias eu trouxe uma mensagem aqui na igreja: não tem problema, não tem problema você ter atitude de menino, desde que você ainda seja menino. O problema, querido, é você já ser um mestre, você ter crescido e ter atitudes de menino. Paulo disse: enquanto eu era menino, falava como menino, andava como menino, comia como menino, mas quando eu cresci, eu parei das coisas de menino.
pelo tempo vocês já deveriam ser mestres. Pelo menos pelo tempo vocês já deveriam ser mestres. Querido, eu não posso cobrar do meu filho que tem 2 anos que ele saiba ligar a máquina de lavar roupa, que ele saiba colocar a quantidade certa de sabão, que ele saiba que tem que dar descarga. Ele ainda não sabe, eu estou ensinando. Mas da minha menina de 6, minha filha de 15, eu posso falar: ô, você colocou sabão demais aqui, você ligou a máquina, não pôs sabão. Ô, você não sabia que tem que escovar os dentes? Não. É 15 anos. Então, querido, deixa eu te falar, ter atitude de menino enquanto se é menino não tem problema. O problema é se nós já deveríamos ser mestres, ainda estamos tendo atitude de menino. Aí a gente fica naquela síndrome de Peter Pan. Eu quero continuar sendo criança a vida inteira, usando a mesma roupa, o mesmo sapato, as mesmas atitudes, ainda que eu cresci. Até que Cristo seja formado em vós. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Muita coisa na sua vida marcou você. Você não traz só cicatriz de Jesus, não. Às vezes você foi um canalha com a sua esposa. Às vezes a esposa foi uma canalha, não sei se tem esse termo para mulher, com o marido. Aí até hoje você traz marcas, porque seu marido ou sua esposa não confia em você. É uma marca, não é uma marca? Às vezes, querido, eu e você éramos Jacó. Jacó era enganador. E por conta disso, muita gente não acredita que você mudou, que você está firme com Jesus. E que agora Cristo vai ter que crescer em você. E quando você der a luz, eles vão ter que ver por eles mesmos. Você não consegue convencer as pessoas. Você vai ter que deixar Jesus brilhar. Querido, tente imaginar, até que Cristo seja formado em você, até que nada mais abale você. Você já pensou? Tenta pensar aí. Pastor, deixa eu te falar, hoje eu tenho as minhas emoções controladas. Eu era muito nervoso, hoje eu já sou manso, eu sou calmo. Hoje não é tudo que me abala mais, não é tudo que me tira da igreja, não é tudo que me tira do meu casamento, não é tudo que me faz desistir. Sabe assim, eu alcancei esse lugar em Deus. Pensa que legal. Até que Cristo seja formado em vós. Querido, por que Paulo foi para a prisão e mesmo assim continuou pregando a palavra? Por que José, mesmo lá prisioneiro, continuou servindo a Deus? Por que João Batista, mesmo colocado, por que João, o discípulo do amor, por que ele deixou colocarem ele dentro de um tanque de azeite e não negou Jesus? Por que Pedro, mesmo depois de Pedro açoitado, depois de Paulo e Silas também açoitado, por que eles não deixaram Jesus? Porque Cristo já tinha crescido dentro deles, Cristo já tinha sido formado dentro deles, e nada mais os afastava do caminho de Deus. Alguém ainda te afasta, ou alguma coisa do caminho de Deus, é porque Cristo ainda está sendo formado dentro de você. Agora, querido, deixa eu te contar uma última coisa para nós caminharmos para o final. Eu carrego marcas de Cristo em mim, cicatrizes, por eu estar amando, escute, por eu estar amando e servindo ao Senhor e fazendo a vontade dEle, eu perdi muitas amizades, amigos que dormiam na minha casa, que comiam comigo na minha mesa. Por eu estar servindo a Jesus, eu deixei a pessoa no mundo e vim para Deus. Eu perdi amizades. Por causa, querido, de eu amar Jesus e ficar ali jejuando demais, eu trago marcas no meu corpo físico de tanto jejuar. Eu conheço pastores que perderam a vesícula porque jejuava demais. Marcas que eu carrego de Jesus. Você entende? Eu já não tenho mais uma saúde de menino, porque eu já me dei muito. Eu forcei tanto as minhas vistas quando eu comecei a ler a Bíblia, querido. Eu li lá em casa, era aquelas lâmpadas amarelas, todo mundo tinha essa em casa antigamente. E eu ficava madrugada lendo a Bíblia ali, querido. Hoje o meu grau só vai aumentando. Eu carrego marcas. Jó, por amar a Deus, depois você lê Jó capítulo 42, por amar a Deus ele ficou leproso.
por servir a Deus ficou leproso, perdeu os filhos, perdeu todos os bens, tudo, porque ele amou a Deus até o fim. Você acha, querido, que quando Deus curou o Jó, as marcas da lepra não ficou, das chagas? Deus curou ele da lepra, mas aquelas marcas, querido, ficaram nele. Toda vez, às vezes que ele olhava para aquelas marcas, querido, ele lembrava do quê? De que ele lembrava? Aonde ele tinha vencido. Toda vez que você olhar, querido, para as suas marcas, você vai falar: aqui eu venci. Essa aqui foi em 1940, essa aqui foi em 1960, essa aqui foi em 2010. Não, 2010, cara, eu quase desisti, mas não desisti. Essa outra marca aqui foi porque quase perdi minha família, mas não perdi. Essa outra marca foi por causa disso, essa outra marca foi por causa disso. Nós temos que carregar cicatrizes. E quando, querido, você chegar na glória, quando você estiver diante de Jesus, Ele vai apresentar as mãos dele para você e falar: aqui, sou eu mesmo. E você vai pegar e levantar suas mãos e falar assim: Jesus, deixa eu te mostrar as minhas cicatrizes que eu carreguei durante a minha vida para estar aqui hoje. Olha aqui, eu perdi esse amigo. Aqui, Jesus, eu perdi minha saúde porque eu fui para a África e lá eu peguei o ebola. E por causa do ebola, pregando a sua palavra, eu morri. Está vendo, Jesus? Eu tinha lá em casa só pão, só água, só arroz e feijão, mas eu continuei te servindo. Olha aqui, venci. Ele vai mostrar as mãos para você, e você tem que mostrar as suas mãos para Ele. A Bíblia diz que nós, quando chegarmos lá no livro de Apocalipse, nós vamos apresentar as nossas obras nas nossas mãos. Tem muita gente, querido, que quer chegar no céu, porque o céu é um lugar de descanso. A Bíblia diz no livro de Hebreus que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Querido, o descanso é só para quem trabalhou. Você trabalhou para Jesus aqui ou está trabalhando? Se não trabalhou, não tem descanso. Vai descansar do quê? Você descansou a vida inteira na terra. Vai para o céu para quê? Porque lá descansaremos das nossas obras. Que obra que você fez? O que você perdeu? Cadê suas marcas? Cadê as suas cicatrizes? Vocês estão entendendo? John Wesley, quando morreu, estude a biografia dele quando ele morreu. Estude a biografia de Kathryn Kuhlman, uma mulher cheia do Espírito Santo. Os órgãos dentro deles viraram de cabeça para baixo, de tanto eles oraram. Quando eles foram retirar e fazer tudo que faz com o morto lá, os médicos disseram: essa pessoa aqui trabalhava de cabeça para baixo? Qual que era a profissão deles? Por quê? Porque os órgãos deles viraram de cabeça para baixo. Eles passaram tanto tempo ajoelhado assim, orando, que os órgãos dentro deles viraram. Cadê suas cicatrizes? Billy Graham, querido, um dia foi na casa de John Wesley. Ele era um jovem de 17 anos. Aonde era a cama de John Wesley, aonde ele ajoelhava para orar, fez um buraco. E a hora que ele foi com a excursão com os jovens desceram da casa de John Wesley, onde ele passou os últimos anos da vida dele. E naquele lugar onde John Wesley orava, Billy Graham deixou todo mundo embora. E Billy Graham, um dos maiores evangelistas desse tempo nosso, ele ajoelha no mesmo lugar. E o cara que estava fazendo, querido, aquela excursão, levando os jovens dos Estados Unidos lá, percebeu que Billy Graham tinha sumido. A hora que viu, ele estava lá. A hora que voltou lá, ele estava ajoelhado na cama de John Wesley. E ele falava assim, em lágrimas, ajoelhado onde John Wesley tinha ajoelhado. Ele orava e dizia: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, e usa-me, Senhor, faz de novo. Anos depois, Deus levanta Billy Graham, o maior evangelista que os nossos olhos atuais viram. Morreu, acho que há pouco tempo agora, poucos meses atrás. Cadê suas marcas? Cadê suas cicatrizes por amar e servir Jesus? Você quer ter uma vida light, sem sofrimento, sem renúncias, sem nãos?
Porque muitos de nós não sabemos ouvir não. Querido, na minha caminhada com Jesus eu ouço mais não do que sim. Muito mais não do que sim. Cadê as suas cicatrizes? Vou finalizar dizendo uma coisa. Essa semana eu acompanho um pastor no Instagram, e ele é uma pessoa que tem sofrido muito por causa do que ele prega, da linha que Deus deu para ele trabalhar. E ele enfrenta muitos falsos pastores. E essa semana entrou alguém no Instagram dele. Eu nem conheço ele assim pessoalmente, só mesmo nos vídeos. E ele bate muito de frente com muitas inverdades que são pregadas dentro das igrejas. E alguém fez um texto enorme assim lá no Instagram dele, lá nos comentários, falando assim para ele: ah, mas você não pode falar isso, não pode falar isso, não pode fazer isso, não pode ser o quê, não pode ser o quê. E fez uma história, dava para escrever um livro, né? Criticando a ação dele. E aquilo lá supitou um negócio dentro de mim, né? E eu sou meio bocudo. Entrei lá no Instagram, nos comentários, eu não sou de fazer isso, mas entrei lá e falei assim: amigo e irmão, só se levante contra um pastor ou contra uma autoridade quando você tiver cicatrizes, obras e um papel relevante na igreja. Só critique quando você pelo menos fizer alguma coisa. Porque criticar, querido, é muito fácil. Criticar quem faz é muito fácil. No livro de Tiago a Bíblia diz: me mostra as suas obras, que eu te mostro a minha fé. Aleluias. Cadê suas mãos? Estão marcadas de alguma coisa? Você só recebe autoridade quando você vence. Você quer receber autoridade sobre a doença? Vença ela. Jesus, por que ele recebeu autoridade sobre a morte? Porque ele venceu a morte. Por que ele venceu, querido, o pecado? Por que ele recebeu autoridade sobre o pecado? Porque ele venceu o pecado. Romanos diz: vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Quando Cristo crescer dentro de você, esse pecado que hoje domina você não terá mais poder. Porque quem está dentro de você já venceu o pecado. Se coloque de pé, querido. Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te conheço de andar com você. Quando a gente anda com Jesus, a gente perde algumas coisas sim. Quando a gente anda com Jesus, muita coisa muda. Ele não disse que te daria um carro, Ele não disse que te daria uma casa própria, Ele não disse que te daria dinheiro, não. Ele disse assim: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Essa era a promessa dele: eu estarei com você.